Graziela, muito obrigada por vir aqui hoje, conversar comigo, contar um pouco da sua advocacia, da sua experiência aqui em Guará e, mais do que tudo, te ouvir sobre o que seria uma OAB dos sonhos. O que você está esperando da OAB nesse ano em que temos a nova composição das chapas? Parece que está longe, só em novembro teremos a eleição para a ordem, mas a verdade é que nunca tivemos uma mulher presidente da OAB São Paulo, presidente do Conselho Federal, nesse momento presidente mulher em nenhuma das seccionais. Então esse é um tema que para nós mulheres é importante. Sim. Como é que você está imaginando aí essa transformação da OAB com a paridade de gênero e com a igualdade ou uma tentativa de cotas raciais? Teremos aí finalmente a paridade de gênero com equidade racial. Conta como é que está esse diálogo na sua região, na sua advocacia. Bom, primeiramente eu que agradeço o convite. Para mim é uma honra estar conversando com vocês e uma honra também poder dar essa abertura nessa conversa aqui em Guará, porque realmente a gente está precisando desse canal. Eu acho que a gente vem vindo de um cenário bastante conservador ainda na cidade, são sempre as mesmas pessoas, né? Sempre as mesmas chapas. E realmente é um cenário em que todo mundo se conhece, então é uma coisa meio natural isso acontecer. Mas, como você falou, a gente está vindo dessa necessidade, né? A gente precisa dessa renovação, né? Quando você diz natural, é aquele natural para as coisas continuarem como elas sempre foram? Como elas sempre foram, aquele natural acomodado, né? Talvez. E aí é o que a gente vem, eu pelo menos, no que eu tenho conversado e no que eu tenho vivido, a gente está buscando a diferença acontecer. E hoje, em Guará, as mulheres são maioria na advocacia. Por que não a gente não fechar esse caminho e não buscar isso pra gente, né? Trabalhar com os advogados, com os colegas que topem entender a relevância de uma, né, de uma entidade mais plural, mais diversa, mais representativa. Eu mesma vou dizer que antes da gente encarar como grupo esse desafio, né, de pensar num projeto para a ordem, rediscutir algumas coisas, tentar mudar esse retrato, né, da OAB como ela tem sido nos últimos anos, eu me surpreendi que mais da metade dos nossos colegas sequer vota no pleito da OAB nas eleições. Aqui em São Paulo, a gente tem uma abstenção altíssima e acho que essa abstenção diz muito sobre esse distanciamento entre a OAB e a classe. E como você diz, quando a gente pensa num formato muito tradicional, né? E nessa jovem advocacia vindo com força de faculdades de direito transformadas pelas cotas, né? Nós mulheres absolutamente tranquilas para avançar na profissão, conciliando seja lá o que for, né? Não topando mais uma divisão, você faz tudo e trabalha um pouquinho se der, né? E só os homens podem então ascender profissionalmente. Então a gente tem mesmo que buscar implementar isso agora. O que você acha quando falam assim para mim? Adora, muito legal, acho bacana esse seu, né? Você tem uma trajetória profissional, respeito muito o seu grupo, mas você tem que entender que na política existe uma fila, né? Então você tem que trabalhar seu nome, tem que construir seu projeto. Lá em 2024, aí acho que vai chegar a vez de uma presidente mulher. Isso é, ó, que eu sou cinquentona e é isso que eu escuto, Grazi. Se a gente não der o primeiro passo, a gente não chega em lugar nenhum, né? Então, se a gente não começar agora, quando vai ser? Essa abstenção... Tá atrasado, né? Estamos atrasadas. E essa abstenção eu sinto muito desse comodismo mesmo, que eu acho que vem dessa distância que você falou e muito dessa questão de que, não vai adiantar. Eu sinto muito esse discurso, que eu acho que talvez seja até um pouco do que você disse de, tem que fazer... que o que eles falam, você tem que construir um projeto lá depois, na próxima eleição. Não, se a gente não fizer agora, a gente não vai ter resultado nem agora e nem depois, né? E outra, nós estamos advogando, quem advoga no dia a dia, na militância, né, nas audiências, vai ver inquérito na delegacia, se vira para fazer protocolo de recurso especial, cuidar das coisas no eletrônico.
sabe bem a adaptação que a gente teve que fazer, você certamente com mais facilidade, eu um pouco mais atrasada, para advogar no plano do remoto, no plano do processo eletrônico e agora com todas as dificuldades da pandemia. Então, você continuar pensando que um debate sobre quais devem ser as prioridades da OAB tem que ser feito na mesa do bar, né, comendo um churrasquinho, tomando um chopp, no fim do expediente, num ambiente, num discurso masculino, é uma forma de perpetuar essa exclusão. Sim, né? E como você diz, quando as coisas se parecem mais urgentes, mais palpáveis, a gente faz, por que os outros discursos são preteridos? Por que as nossas outras urgências, que já são vividas há tanto tempo, são deixadas para depois? Quando a pandemia aconteceu, a gente conseguiu. Foi difícil, mas a gente fez as mudanças acontecerem, né? E aí agora, por que as mudanças que a gente quer para ontem tem que ser deixadas para, de repente, para uma próxima eleição e não para agora? Uma das coisas que a gente tem pensado nessa questão do distanciamento, da abstenção, que às vezes quando a pessoa passa na OAB, começa a advogar, ela sabe que ela tem que pagar a anuidade, Sim. mas ela não tem, como se fosse a semana de apresentação dos calouros. Sabe quando você entra na faculdade e vai entender o que você tem na atlética, o que você tem no centro acadêmico, se tem ali na sua faculdade um departamento jurídico, um serviço de atendimento à população carente. Nós estamos pensando em como estreitar esses laços no primeiro momento, para que a pessoa saiba exatamente por que ela paga uma anuidade, né? O que ela pode fazer pela OAB e o que a OAB pode fazer por ela. Você acha que isso tem algum sentido? Sim, acho que sim. Porque pro advogado que começa, principalmente no interior, ele acaba pagando para trabalhar muitas vezes. E às vezes, assim, para quem vê da capital, a anuidade é pouca, mas no interior muitas vezes não é. Então, eu vejo muita gente se enrolando desde o começo com a anuidade. E aí já é uma coisa que complica muito a vida da pessoa, porque ela já não consegue nem se inscrever na assistência, já não faz assistência porque já está atrasado na anuidade. E aí uma coisa puxa a outra e complica muito. Então, se essa consciência for mais clara e se houver até um auxílio maior por conta da OAB nesse sentido, que eu acho que às vezes, assim, eu não sei como isso seria feito, né? Não sei como isso seria aplicado, mas uma análise um pouco mais personificada. Como se fosse uma tributação progressiva, ou seja, a anuidade tivesse uma consideração regional, alguma especificidade de... ou de repente, proporcional à quantidade de causa, não sei exatamente, ou os rendimentos das causas, não sei. A ser estudado. A ser estudado, ou de repente até com relação à renda familiar, enfim, né? Aí seria uma coisa mais, de uma forma um pouco mais personalizada, mas que possibilitasse uma maior adesão dos jovens advogados nesse sentido, né? E inclusive que daí daria mais aderência a voto, daria uma maior participação, né? Porque o não pagamento exclui o advogado de tudo isso. Sim, né? E hoje no momento da pandemia em que a gente tem mais de 20 mil colegas que pleitearam aquele benefício temporário, um alívio de R$100, agora R$150, acho que é um bom termômetro para a gente entender como está difícil o cenário profissional para as pessoas, né? Sim. Quer dizer, a gente precisa pensar em caminhos de dar ferramentas, né, e uma remuneração justa para os colegas. Realmente isso é muito importante. Porque às vezes, quando você entra na sua caixa de e-mail, parece que tem uma infinidade de cursos disponíveis, né? Mas às vezes, se a pessoa quer se qualificar, ir adiante, né, tentar fazer uma pós mais alentada, os cursos são caros, né? Se a gente somar o custo da anuidade a um curso de uma complementação, de uma formação, eu entendo que várias subseções invistam em mentoria, mas como é que tá isso, assim, na sua experiência? Quantos anos você tem de formada? Vamos lá. Eu tenho 8. 8 anos. 8 anos de formada. E você aqui faz um pouco de cada coisa, mais civil, mais família? Não, eu só faço civil. E acabo tendendo mais a família porque eu trabalhei muito tempo em cartório, no registro civil. Você já tem essa experiência, essa janela. E aí eu acabei tendendo mais para essa área. Então, acabo pegando registral, notarial, imobiliário um pouco e família. É o meu nicho mais forte. E no seu dia a dia profissional, você sente que nós advogadas, nós estamos numa relação boa, é um momento que a advocacia está tranquila, tem uma relação de
cordialidade, aqui você escuta colega reclamando de violação de prerrogativa. Como é que está esse momento de união na relação do dia a dia forense ou no atendimento? Mesmo durante a pandemia, está tudo bem? Tem alguma sugestão que você imagina? Sim, acho que na pandemia agora não tenho ouvido tantas coisas, não. Mas sempre foi uma política de deixar para lá, sabe? Como assim? Explica o que é o deixa para lá. Das advogadas que eu já vi que tiveram suas prerrogativas violadas, assim, muito ao chegar reclamando ou fazendo alguma queixa, de colocarem pano quente e não deixarem elas levar para frente, sabe? Porque tem essa coisa de todo mundo se conhecer, não, mas de ter um abafamento mesmo da voz, assim. Isso sempre me incomodou. Nunca aconteceu comigo. Assim, eu tive uma posição sempre muito favorecida também, assim, porque como eu vinha do extraoficial, então já era, entre aspas, conhecida, e em cidade do interior isso tem muito, né? Então, e não é tanto a minha área, né? O criminal, acho que os advogados sofrem mais com isso, né? Isso me incomodava muito, assim, vendo de fora. Não, muitas vezes, se a gente não, vamos dizer, não tem espaço para reclamar e ser ouvido em grupo, o profissional fica com receio de que o cliente seja prejudicado, né? De que num próximo caso você fique marcado. Então, realmente são questões que têm que ser vocalizadas ou, vamos dizer, né? Quem tem que vestir a camisa é a própria OAB. Porque sozinha a pessoa não consegue, né? Muitas vezes comprar algumas brigas. Às vezes acabava sendo silenciado. E como é que você vê aqui essa discussão? Alguém já chegou para discutir por que o Paraná vai fazer, Rio Grande do Sul vai fazer, Santa Catarina fará, Distrito Federal fará, Ceará está estudando. Por que a gente não pode votar online? Eu não consigo entender também. Você acha que mais gente votaria? Eu acredito que sim. Você acha que faz algum sentido dizer, mas se a pessoa puder votar online, à distância, ela vai ser obrigada pelo chefe, vai ser obrigada... A gente tem que fazer tanta coisa com a assinatura digital. Todo profissional tem ciência, assim, da necessidade de preservar, né, a sua independência, o seu sigilo. Porque muito se diz que não dá para implementar por isso. Porque tempo dá, nós estamos em tempo de implementar. Eu acredito que não. Eu acho que a gente não teria problema com relação ao voto online. Assim. Já tivemos várias conversas com relação a isso em grupos daqui. Inclusive, temos muitos colegas que... aliás, eu não conheço colega aqui em Guará que seja a favor de continuar do jeito que está. Assim. São todos a favor do voto online. Então, não vejo muito por que não fazer também. Com tantas mudanças, né, e sendo o nosso tempo otimizado também e a comodidade, né, a gente fazendo tanta coisa agora online, todas as pessoas, até os profissionais mais velhos se adaptando, por que não o voto? Você acha que as pessoas ainda enxergam a OAB como um espaço de cidadania, de luta por grandes questões sociais e políticas no amplo sentido, né? Você acha que a OAB aqui, na sua advocacia, existe, vamos dizer, uma visão de que a OAB, os seus dirigentes estão antenados, né, no que a gente precisa pensar, fragilidade das instituições democráticas, ataques aos tribunais, às vezes essa visão de uma certa desesperança, né, de que o nosso país tem muito problema a enfrentar, mas que a gente não tem como resolvê-los. E a OAB já foi, né, muito simbólica nessa relevância histórica. Isso aparece aqui para vocês? Eu tenho sentido um pouco de desesperança nesse sentido agora, sabe? Isso reflete muito no nosso dia a dia. Então, embora eu sempre defenda, eu sempre fale, isso chega muito dos clientes pra gente. Fala, mas eu vou lá na OAB, mas... Porque assim, às vezes chega cliente que eu não posso pegar por questões éticas. Chega via prefeitura ou via gabinete de algum prefeito, de algum vereador, alguma coisa, não posso pegar. Eu encaminho para assistência. O cliente vem descrente, ele fala, mas eu vou lá na OAB, não vai adiantar, doutor. Eu falo, não, vai sim, vai lá, sabe, vai lá, você vai... não, mas não vai resolver. Então, assim, é triste, assim, e a gente fica de mãos atadas, porque realmente a gente não posso atender, claro, lógico. Né? Infelizmente, é uma constatação um pouco recorrente. Temos espaço para fortalecer. Temos.